Acabei de assistir Paraíso, que tá na Netflix. Ele chegou tem uns 2, 3 dias. E, cara, tem uma ideia interessante, principalmente se você gosta de ficção científica. Só que quando o filme vai passando, ele vai se desenrolando, ele meio que muda, ele muda até o gênero mesmo. E o final dele, pelo menos pra mim, foi uma coisa bem decepcionante mesmo. Só que, claro, existem pessoas que podem curtir, e pra você saber se esse filme é ou não pra você saber se ele vale a pena, fica comigo até o final desse vídeo. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Ver ou Não Ver, e aqui a gente tá toda semana falando de filmes, de séries também, mas principalmente de filmes, do mundo do cinema. E se esse é um tipo de conteúdo que você gosta, considere se inscrever para não perder nenhum novo vídeo que eu postar por aqui. Mas vamos lá, resumidamente, né, sobre o que fala esse filme. Aqui a gente acompanha a história de um funcionário muito bem sucedido de uma empresa que compra tempo de vida das pessoas. Você, por exemplo, tá passando por uma situação financeira muito ruim, você precisa de uma grana, tirar uma grana, você não tem nada para oferecer, você se inscreve no programa deles, eles veem se você é compatível, né, com algum doador, e aí você doa 5, 10, 20, 30 anos. E isso pode, né, pelo menos na conversa dele, do principal, do vendedor, mudar completamente sua vida. Então tem muita gente que não tem nenhuma perspectiva de bom emprego, de nada, é muito novo, tem ali uns 18 anos, e aí vende, sei lá, 10, 15 anos pra poder pegar uma grana muito boa, porque o filme dá a entender isso, que é realmente uma grana bem pesada, que vai mudar não só a vida da pessoa, mas também a vida de todas as pessoas que fazem parte dela. E aí é como se você pulasse, né? Por exemplo, você tem 18, você vende 12 anos, você pula como se fosse pros 30 anos, mas aí você vai receber toda a grana, sabe? Como se você tivesse trabalhado esses 12 anos aí, você fosse um cara de 30 anos já no mercado, entendeu? Mais ou menos o que eu quero dizer, é como se fosse um adiantamento da sua vida. E quando eu vi essa premissa, eu pensei que seria mais ou menos aquela pegada do Preço do Amanhã, é um filme com Justin Timberlake, que a galera trabalha pra ganhar tempo de vida, e aí eles vão meio que trocando, o tempo é como se fosse realmente uma moeda. Mas aqui não, aqui é uma vibe completamente diferente, porque o tempo, né, ele não é a moeda principal. Você pode até vender pra você ganhar dinheiro mesmo, mas lá o tempo era a ideia do tempo era como se você tivesse que trabalhar pra poder viver. Se você não ganhasse, né, se você fosse um cara que não tivesse uma função social, você simplesmente ia morrer, porque você não ia ganhar tempo de vida, enfim. Ele tem uma visão muito mais utilitarista das pessoas. Mas enfim, tá tudo bem, ele é um cara muito bem sucedido, ele ganha um salário muito bom, ele também tem uma esposa, né, que ela trabalha no hospital, acho que ela é médica, e assim, eles têm uma vida bem confortável. Recentemente eles fizeram um financiamento muito grande pra mudar, eles moram numa casa, num apartamento muito bonito, até que acontece uma coisa inesperada, acontece um acidente dentro do apartamento, e aí eles acabam perdendo a casa. Só que o que a esposa não tinha contado é que ela tinha colocado o tempo de vida dela como garantia do financiamento. E aí, velho, o apartamento, ele é muito caro, mas muito caro mesmo. E faz com que a esposa precise doar cerca ali de 40 anos, né? O que praticamente vai acabar com a vida dela, com a vida do casal, enfim. E aí o filme, ele conta essa história do cara que vai atrás, né, de tentar resolver, tentar reverter isso daí. E justamente essa é a narrativa, esse é o enredo. É uma coisa muito simples. O cara recebe um problema e ele vai tentar resolver. Ele vai correr atrás, vai fazer o que for preciso pra tentar fazer voltar os anos da esposa, né? E aquele enredo clássico. O cara vai, inicia uma jornada forçada, desesperada pra tentar conseguir consertar uma determinada situação, e aí no meio do caminho ele vai descobrindo coisas que ele nem sonhava que pudessem existir, e vai mudando a percepção, a visão dessas coisas que ele tinha. Esse tipo de enredo você já viu em vários outros filmes, e que tem também como característica uma história bem linear. É aquela parada de acontece uma coisa, que dá consequência a outra, que vai acontecendo outra, e é uma coisa bem simples. Ele não tem um emaranhado de ideias que você precisa ficar prestando atenção pra no final ter que juntar tudo aqui. Então é um filme bem tranquilo de se assistir. Você pode até, inclusive, como eu tenho certeza que a maioria das pessoas que assistiram esse filme fizeram, assistir ele no celular ou fazendo qualquer outra coisa. Você consegue meio que pegar fácil, entendeu? Você retomar fácil. Você não precisa estar 100% dedicado ali pra poder entender tudo que a história quer passar. Ele até tem uma tentativa de reviravolta, né? Ele mostra alguma coisa assim, que aí em determinado momento, eu não vou falar pra não estragar, ele diz, olha, tá vendo aquilo ali que aconteceu com você? Então, foi essa pessoa aqui que fez. E aí eu acho que o filme queria que a gente tivesse aquele caso, meu Deus do céu, eu nunca pensei que isso pudesse existir. Mas, velho, coisa de 40 minutos antes da revelação chegar, eu já tinha matado a charada, porque eles dão muitas pistas. Sabe quando o roteiro, ele quer ser muito inteligente, mas ele acaba dando demais, entregando pista demais? Então, aconteceu justamente aqui. E assim, sempre que acontece isso é meio frustrante, porque ele tira mais ou menos aquela sensação de recompensa, sabe? Aquela coisa de surpresa
surpresa mesmo quando o filme ele pega desprevenido. Então, pelo menos pra mim, na minha experiência, não teve isso. Quando aconteceu, eu já sabia que isso ia acontecer. Teve uma coisa que envolve um outro personagem ali, que ele é meio secundário e que no final ele faz uma coisa que isso me pegou. Ele dá uma virada num personagem lá, mas eu não vou falar muito mais pra também não estragar, né? Se o grande plot, ele pra mim foi muito fácil de pegar, esse daí realmente me pegou um pouco desprevenido. Agora sim, o que me pegou nesse filme é que a ideia é interessante, eu sou muito fã de ficção científica, só que do meio pro final, ele meio que muda o foco. Ele deixa essa ideia toda inicial do tempo, do comércio que gira em torno ali, pra virar um filme de perseguição. Então fica uma coisa muito filme de ação, sabe? Filme de ação genérico, assim, que não tem muito a acrescentar. Porque aí ele fica tentando fugir com a esposa, tentando se esconder nos cantos pra encontrar alguém que pode resolver o problema, enquanto isso eles estão sendo perseguidos. Toda a equipe de lá tem muita tecnologia e aí vão tentando catar pistas. É filme de perseguição, é quase um filme policial mesmo. E aí quando o filme chega no final, né, a última cena mesmo, ele meio que dá um corte abrupto e, velho, pra mim é muito decepcionante o que acontece no final. O filme já tava decaindo, ele vinha numa decrescente constante, de repente ele cai. Eu realmente não gostei do final, pra mim não faz muito sentido. Eu não quero entregar muito spoiler, mas tem uma personagem aqui que ela tá em um local que não faz o menor sentido, que ela tá muito próximo de uma parada, entendeu? Que o filme diz todo, minha amiga, o que você tá fazendo aí? Se fosse na vida real, ela ia estar a quilômetros e quilômetros de distância, mas ela tá ali, logo no ladinho, e simplesmente não faz sentido nenhum. Sem falar que o filme, o final, ele não decai tanto assim, por causa só disso, entendeu? Mas é porque ele deixa muita ponta solta pra uma continuação. Ele claramente, ele não resolve algumas coisas, ele deixa coisas em aberto mesmo, coisas pra acontecer, coisas que ele poderia mostrar, ele poderia fechar um arco pra deixar o filme redondinho, mas não, ele deixa aberto justamente pra dizer assim, olha, se você quiser saber da história, a gente vai fazer uma continuação aqui. Mas tá na cara que eles fizeram esse filme, fecharam dessa forma, pra tentar emplacar na tora uma continuação, entendeu? E, velho, isso decai muito pra mim. Eu detesto, velho, detesto quando a galera faz isso, sabe? Já faz um filme pra começar a franquia de uma maneira bem forçada, pô, fecha os arcos bonitinho, resolva a vida de todo mundo e deixa um detalhezinho ali, né? Caso o filme faça sucesso, caso a Netflix queira apostar, queira investir aqui numa sequência, mas, pô, tá demais, entendeu? O jeito que eles fecharam, pra mim, passou muito do ponto. A trilha sonora não é grande coisa, é uma trilha sonora bem genérica, mas é eficiente. Tem muitos momentos, aquele bom do Hans Zimmer, sabe? Quando tá aquela situação tensa, que vai assim, bom, pra tentar construir uma cena de tensão, só que com requintes de urgência, sabe? Pra tentar deixar o espectador nervoso. E agora, o que é que vai acontecer? Tem alguns usos de sintetizadores dos anos 80, meio que pra mostrar um grupo indo de um lado pro outro. O que faz com que em filmes de ação, e aqui em determinados momentos ele meio que deixa de ser uma ficção científica para virar um filme de perseguição policial, um filme de ação mesmo, faz com que ele ganhe um dinamismo, né, entre cenas de transição, antes do conflito mesmo acontecer. E também tem outras coisas genéricas, por exemplo, eles usam músicas com vozes humanas, aquela voz para tentar dar uma emoção à cena. Enfim, são coisas eficientes, mas parece que eles compraram aqueles pacotes de música pronta, sabe? Que tem ali gênero, ação, clima, emocionante. Sabe esses pacotes de internet que você pega quando você tá escolhendo uma música pra botar num vídeo, por exemplo? E outra coisa também que ele não foca muito é na questão do desenvolvimento dos personagens aqui. Percebe que o filme ele tá muito mais interessado em contar o enredo da história, em contar o que vai acontecer com aqueles personagens que estão tentando sair dos problemas em que eles se meteram, sabe? E aí, nesse sentido, pra mim, os que eu mais gostei, assim, foi o personagem principal, vivido pelo Kostya Ullman. Ele aqui inicialmente faz um cara que era muito cheio de si, que acreditava na estrutura que ele defendia, e que depois ele passa a ser um cara desesperado que faz tudo pra salvar a esposa, e nessa transição, por mais abrupta que pareça ser, acabou me convencendo. A atuação dele também é interessante. Embora não seja uma atuação de Oscar e tal, é uma atuação que eu gostei. Como ele é o principal dessa história, acaba não impactando negativamente assim no filme, sabe? Outra atuação que eu gostei foi da Corina Kirchhoff, que faz a esposa dele quando tá mais velha, quando tiram os 40 anos dela, os 38 anos dela. Eu acho, inclusive, que aqui foi a melhor atuação do filme. Ela faz uma mulher muito amargurada com a situação dela, uma mulher que ela não tem perspectiva de vida, que o cara tenta algumas coisas, não, vamos tentar aqui, ela tá muito cansada, e a atriz passa muito isso. Só que acontece uma coisa no filme que ela muda muito abruptamente de postura, e a atriz me convence, a atriz. Só que aqui eu queria pontuar uma coisa, de que essa mudança, pra mim, ela foi meio forçada. E não é culpa da atriz, é culpa
culpa do roteiro. Acontece uma besteira, que aí a personagem dela, né, começa a ter uma visão muito mais radical da situação que ela tá vivendo, e aí ela começa a tomar ações muito mais drásticas. E assim, se fosse só pela atuação da atriz, passaria de boa, mas como o roteiro ele não construiu isso ao longo do restante do filme, do que eu já tinha visto até aquele momento chegar, pra mim ficou muito forçado. Mas assim, em termos de personagem, de interpretação, ela tá muito boa nas duas situações, por assim dizer. Agora, o resto do elenco, ele tá bem genericão aqui, tá? A vilã mesmo é a melhorzinha, assim, dessa galera coadjuvante, mas ela é aquele vilão genérico, um CEO de uma grande empresa, que é bem escrotão, que tem aquele discurso bonitinho, mas que é um discurso só pra enganar os bestas. No filme, casa bem, funciona, mas não é nada demais. É aquele personagem que você já viu trocentas vezes em milhares de filmes por aí. Já a Marlene Tanzis, que faz a esposa dele mais nova, ela tem uma participação muito rápida, e nessa participação rápida ela também não faz nada demais. Ela tá ali figurantezona total. Tá ruim? Não tá ruim, mas ela tá ali pagando o boleto dela e tá tudo sussa. Mas então, ver ou não ver esse filme? Vale a pena com todos esses pontos negativos? E olha, velho, sendo bem sincero, é um filme simples, podia ser mais curto, ele tem ali 2 horas de duração. Eu acho que com 1h30 ele seria muito mais eficiente, a história seria muito mais enxuta e direta. Ele tem uns arcos ali, sabe? Tem uma parada com um grupo terrorista, que o filme tenta colocar, né? Ele tenta dar um contexto ao longo do filme, mas também no final ele meio que aparece de qualquer jeito, sabe? Só pra ter alguma coisa ali no filme. Enfim, tem vários arcos, várias tramas ali, que se você tirasse não ia fazer grande diferença pra mensagem final, né? Pra a história que o filme queria passar. Como eu disse, ele tem uma ideia muito interessante, mas ao meu ver, ele se perde e vira um filme policial de ação genérico de perseguição. E tipo, se você não é muito exigente e curta uma ficçãozinha científica ali pra passar o tempo, você pode até se divertir. Pode mesmo. Eu me diverti em muitos momentos desse filme, entendeu? Eu genuinamente fiquei curioso pra saber como ele ia terminar, pra saber pra onde que aqueles personagens estavam indo, se eles iam conseguir ou não. Então assim, dá pra passar, de boa. É um filme bem mediano, que você pode assistir se não tiver nada melhor pra fazer. Agora, se você for daquelas pessoas muito exigentes, velho, tipo, não, tem que ter um roteiro muito elaborado, tem que ser uma ficção científica que me pegue ali, que tenha crítica social foda e tal, você vai se decepcionar. É um filme de sessão da tarde pra você assistir com a galera ali resenhando, sabe? E claro, se você não tiver nada melhor pra assistir, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se esse foi o caso, deixe seu like, porque ajuda demais o meu trabalho. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui, caso você queira continuar comigo. Mas se você já tiver que ir, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Valeu!